República Popular das Letras. No episódio de hoje, nós vamos ouvir a cantora Indiana Noma, de dupla nacionalidade, hondurenha e brasileira, e mais de Brasília. Olá, Indiana Noma! É um grande prazer recebê-la aqui hoje na República Popular das Letras. É um prazer enorme para mim, Antônio. É um super encontro esse nosso, né? Aliás, o primeiro já foi, esse segundo promete, né? Tô adorando estar aqui. Obrigada por me convidar. Então, Indiana, você é considerada o tributo oficial de Mercedes Sosa, La Negra. Há 22 anos você faz um show dando voz aos que não têm voz. Esse show está no ar. Nós tivemos a oportunidade de assisti-la aqui no Clube do Choro, mas você já se apresentou no Rio de Janeiro, em Buenos Aires. Conta um pouco desse show, como é que ele foi construído? Nossa, ele começa a partir de uma parte da minha vida muito pessoal, assim. Ele surgiu de uma maneira muito impessoal, né? Na verdade, eu tinha 20 e poucos anos quando a minha mãe estava falecendo de câncer de mama, tinha descoberto um câncer. E para que ela tivesse força para lutar contra essa doença, eu decidi cantar para ela as canções que ela passou uma vida cantando para mim, que era o repertório da Mercedes Sosa. Então, exatamente. Então, essa força toda, né, é que eu quis que ela tivesse durante o processo de tratamento, né? Só que, infelizmente, 3 dias antes da estreia, minha mãe veio a falecer. E ali, para que eu pudesse ter forças para seguir a minha vida, eu decidi também fazer essa homenagem pelo menos 2 vezes ao ano, em homenagem à minha mãe, né? Às mulheres no Dia Internacional da Mulher e próximo do aniversário da minha mãe, que é em novembro, também celebrando o aniversário dela. Depois que a Mercedes, então, falece, eu assumi 3 datas, né? Dia Internacional da Mulher, o dia do aniversário da Mercedes e o mês da morte da Mercedes, que é em outubro. E a partir daí, foram 22 anos entoando essas canções que marcaram a minha vida, foram uma construção da minha personalidade, né? Em função de todas as questões que se cruzam, né? O relacionamento íntimo da família da Mercedes Sosa, das vivências da Mercedes Sosa com exílio, com o fato de terem morado fora, de terem perdido os direitos de estarem no próprio país, se cruza com a minha família, que também, meus pais foram exilados do Brasil na época da ditadura aqui no país, e acabou que quando você vê o espectro todo dessa família da Mercedes e a minha família, as coisas se cruzam. Então, nada mais deixou de fazer sentido que não fosse realmente esse cruzamento e essa unidade de pensares, né? De entendimentos em relação ao que realmente vale a pena. E a música acabou se transformando realmente num lugar de me apoiar e projetar. Essas músicas se tornaram, digamos que um xodó de todos os trabalhos que eu fazia. O tributo à Mercedes Sosa era aquele lugar onde o lugar onde eu sempre me conecto com a parte mais pura da minha família, mais intensa da minha família e de toda essa conexão com a América Latina. Que maravilha! Vamos falar um pouco da sua carreira. E eu queria começar com o seu nascimento. Começar do comecinho. Lá em 1700 e rosquinhas. Porque uma coisa muito interessante é que você nasceu em Honduras, né? Tegucigalpa, né? Exato. Na verdade, eu nasci num município do lado de Tegucigalpa que se chama Comayagüela. Mas é quase a mesma coisa, como se fosse Taguatinga e Brasília, né? Logo ali, né? Então, eu acabei nascendo na capital. E por que você escolheu esse lugar para nascer? Pois é. É uma pergunta que me faço. Não, é uma história longa, né? Até porque, assim, já gera uma confusão pelo nome, né? A cantora indiana, nascida em Honduras, aí você fica... Índia, Honduras... É um problema no mapa mundi, né? Então, assim, vamos explicar, né? Na verdade, assim, meus pais, eles já tinham sido exilados do Brasil em 64, vão para o Chile, estoura o golpe militar no Chile, eles vão embora para o México. Aí eles têm o meu primeiro irmão, que é mexicano. Depois de um tempo nasce o meu segundo irmão, também mexicano. E aí eles ficam rodando entre Costa Rica, México, Nicarágua
né, mudando de país, até que eles estão em Honduras. E nessa época, meu pai estava fazendo um trabalho de capacitação dentro da teoria que ele já tinha criado, de capacitação massiva. E, de repente, o governo achou que ele era uma pessoa que, pelo fato de estar ensinando uma técnica em que você podia ter sobrevivência independente do Estado, que fosse um anárquico, uma pessoa que estava ameaçando o governo e tudo, coisa que depois, anos depois, ele acabou sendo recebido com honras de chefe de Estado, porque ele ajudou a desenvolver o país através da criação de vários projetos que se desembocaram na Ondupalma, que é a maior empresa de biodiesel de Honduras. Então, tudo isso está acontecendo em 1976, em que ele está lá a todo vapor, desenvolvendo a teoria dele na comunidade hondurenha, e de repente, olha, é melhor vocês saírem do país, que senão o bicho vai pegar. E aí lá vou eu, nasço em Honduras, e 10 meses depois eu vou para o México. Então, eu só nasci efetivamente em Honduras. Eu não conheço Honduras, nunca fui lá, mas fomos para o México. Dali, 2 anos depois, a gente foi para Portugal. 2 anos depois de Portugal, a gente foi para Nicarágua. Ficamos 4 anos na Nicarágua, aí 4 anos na Alemanha Oriental, e aí Brasil, e aí aqui estou na sua frente. Vamos contar um pouco sobre o seu pai, Tá. que é o Clodomir Moraes. Clodomir dos Santos Moraes. Clodomir Santos de Moraes. Clodomir Santos de Moraes. Quem é Clodomir? Meu pai. Aquela assim, né? É porque dá uma saudade de ver essa foto, meu fofinho. Eu não costumo ver muito foto dele, então é legal pra caramba ver assim, né? Fofinho. Papai, o Clodomir Santos de Moraes é um pensador, acima de tudo, um sociólogo que foi conhecido no mundo inteiro, que criou um método de capacitação massiva, que resumidamente significava você juntar um grupo de pessoas, descobrir quais eram as habilidades de cada um e perceber quais são as habilidades que estão faltando para que uma comunidade pudesse ser desenvolvida, né? Se desenvolver, se autodesenvolver. Então, por exemplo, imagina que você tem um grupo de 40 pessoas, onde 10 são cabeleireiros, 2 são cozinheiros e o resto é agricultor. E aí você não consegue ter uma sobrevivência daquele grupo, porque falta uma cadeia produtiva dentro daquilo, para que alguém saiba vender os produtos que são produzidos na roça, alguém saiba fazer outras coisas que não ser cabeleireiro, alguém que possa produzir outras áreas de trabalho, né? Então, ele montava laboratórios onde as pessoas podiam se capacitar a partir da própria divisão de tarefas. Ou seja, se você tinha alguma coisa para oferecer ao grupo, que você pudesse, por exemplo, eu quero formar mais cabeleireiros. Então, quantas tesouras você tem? Eu tenho 3. Ok, então doa 2, porque você pode cortar com uma para os seus colegas que podem ser novos cabeleireiros. E aí ele, então, produzia um grupo se desenvolvendo e se apoiando e subsistindo, sobrevivendo a partir de apoio mútuo. E ele criou isso, por isso ele nasceu na Bahia, não é? Nasceu na Bahia. E ele foi o último dirigente das ligas camponesas do Nordeste. Exatamente, que começa isso tudo lá, né? Esse projeto então, ele, que eu tô ele falando... começa essa metodologia, com os camponeses do Nordeste. Muito antes disso, Antônio, porque ele... Assim, só para concluir o fio da meada ali, a partir do momento que ele cria essa teologia foi ótimo, essa teologia não, essa tecnologia também não, essa teoria, porque eu sou disléxica, então de vez em quando as palavras me atropelam, fica uma coisa sem sentido. Ele acaba recebendo direitos humanos, né? O prêmio de direitos humanos. Mas, voltando lá, por que direitos humanos? Porque ele passou pela experiência de ser um cara da roça, de uma cidadezinha chamada Santa Maria da Vitória, onde não tinha nenhuma prospecção social, não tinha nenhuma possibilidade de crescimento, e ele foi o primeiro a sair do país, da cidade, para se tornar o tal doutor, né? A partir daí, vendo a comunidade dele extremamente pobre, sem poder se desenvolver, é que ele começa, então, a trilhar os caminhos de desenvolvimento intelectual, até que ele monta, então, junto com Francisco Julião, as Ligas Camponesas, né? Ele era responsável pela parte militar, o Francisco Julião com a parte dos discursos e da metodologia, né? De passar
passar a informação, e a esposa do Francisco Julião com a parte econômica, né? A administração dessas ligas, né? Ao mesmo tempo, ele conhece, então, minha mãe. Célia Lima, o nome de guerra dela, mas o nome dela era Eva. Mas ele conhece, então, a Célia, uma jovem gaúcha que fazia parte da juventude comunista, e acabam se apaixonando e acabam desenvolvendo juntos um trabalho bem assíduo na construção dessas ligas camponesas. Que, para quem não sabe, ligas camponesas é o que hoje a gente considera não, é o que se desenvolveu para hoje o movimento sem terra, né? E todas as variações que estão dentro disso, que é uma organização em prol dos camponeses, né? E, evidentemente, o casal Clodomiro e Célia, eles já eram perseguidos mesmo antes do golpe de 64, não é verdade? Exatamente. Quando se sabe que existe uma organização que é a favor dos camponeses no Brasil e que está tentando fazer uma reforma agrária, né, à força, digamos assim, eles então são presos em 1962, no interior do Rio de Janeiro, contrabandeando 72 armas, né? Que meu pai tentou disfarçar dizendo que eram armas de caça, né? Mas não eram. E aí por quê? Eles estavam passando de carro e viram a polícia jogando o corpo de alguém num rio. E aí, na hora que eles estavam passando de carro, a polícia viu e descobriu quem eles eram. E aí eles foram presos dentro desse contexto e recorte histórico, né? Eles vão para a Olaria, para a Invernada da Olaria, que é um projeto macabro do governo carioca, né? Que existia na época, uma prisão bárbara que existia lá, onde eles são presos e torturados por muito tempo. Meu pai, por ter o 3º grau, né? Pegaram mais leve com ele, mas com a minha mãe não foi bem assim, né? Então eles passam por todas as maiores crueldades que podiam ter, porque eles estavam fazendo esse movimento subversivo, que era como era chamado na época, né? E depois de um ano nessa função, passam em 63, eles são liberados. Minha mãe vai para uma CPI para denunciar a tortura, que era uma coisa que não se falava na época, e foi ouvida e houve punições para quem fez as servícias, né? O que aconteceu lá. E ela foi a primeira mulher a denunciar a tortura na imprensa, né? E depois disso, eles são novamente presos durante o golpe militar no Brasil, né? Aí é onde meu pai conhece o Paulo Freire, e aí a história vai-se embora, né? Eles se tornam amigos de uma vida, né? Então, o Paulo Freire foi colega de prisão do seu pai. Por acaso, eu estou com uma camisa igualzinha do Paulo Freire, a camisa antiga. Devemos ter comprado na mesma loja naquela época. Bem capaz, exatamente. Mas o seu pai foi não só colega de cela do Paulo Freire, faz uma biografia dele, do Paulo, e, evidentemente, eles trocaram muitas figurinhas para esses métodos que ambos desenvolveram, né? Essas teorias de educação, de formação do povo. Exatamente. Eles se conhecem na prisão em 1964. Papai já estava preso antes, né? Quando o Paulo chega. E eles imediatamente, né, foram parceiros de cela. Imediatamente eles conversando em 15 minutos, como é com você, por exemplo, né, Antônio? Que em 15 minutos você cria uma nova existência, né, conversando. E eles se identificaram muito e pensaram, bom, já que estamos aqui e a gente tem esse monte de preso à nossa volta, vamos começar a capacitar todo mundo aqui, porque a gente tem tempo, tem possibilidade e a gente não vai sair daqui tão cedo, então vamos começar a botar em prática aquilo que a gente acredita. E ali começou já um processo de capacitação de várias questões dentro da prisão, né? E meu pai sempre falou assim que estar com o Paulo na prisão não só era alimento para o cérebro, né? Porque os dois iam elucubrando possibilidades, mas como também era um campo de treinamento para os presos em geral. Então, assim, de levar consciência do que era, de explicar o que era, o que estava acontecendo no Brasil, assim. Foi muito interessante, eles aproveitaram bem o tempo na prisão nesse sentido. Me conta aquela história de uma comida que um deles recebeu
E aí o outro pegou e começou a distribuir de uma maneira... Essa história é interessantíssima. Essa eu escutei do próprio Paulo, né? Porque a gente se encontrou quando eu cheguei no Brasil. Então era o tio Paulo, né? Primeiro perguntei se ele era o tio Papai Noel, né? Por causa da barba. Criança, né? Eu tinha 11 anos. E a gente esteve na casa deles, entre outros encontros. E aí ele me contou. Ele, sentado, ele me contou assim... que ele era muito católico, que ele sempre foi muito católico, vinha de família católica, e que um belo dia, quando ele, no primeiro final de semana que eles têm direito a receber comida, né, da família, ou visita da família, né, veio a família do Paulo e levou uma feijoada, né, então o Paulo foi, desatava o nó do pano de prato que tinha ali naquele prato ali com a feijoada. Da marmita. Na marmita. E cada o prato que se tinha na prisão era uma lata de leite. Então, ele foi dividiu meio a meio com o meu pai a lata de leite cheia de feijoada, né? E aí o meu pai olhou assim e falou, você tem mais farinha? E o Paulo, que sempre foi muito glutão, o Paulo amava comer. A vida dele era comer. Então, ele vira e deu mais farinha, porque ele tinha botado uma quantidade generosa de farinha na lata do meu pai. Mas meu pai pediu, né? E ele foi lá e deu mais um pouco. Meu pai tá lá batendo o feijão na lata com a farinha. E o Paulo já comendo, assim, né? Tipo, o que ele tá fazendo com com essa feijoada, né? Até que ele bateu tanto que ele pegou e começa a modelar. Meu pai começa a modelar umas bolinhas de feijoada com farinha. Tipo o tutu, capitão. O tutu, chamava tutu de feijão, né? Faz as bolinhas e começa a distribuir pros presos. E o Paulo, que estava no meio de uma garfada, pensa assim, eu que sou católico e o Clodomir que tá fazendo a multiplicação dos peixes, né? Então, assim, dos pães, né? A multiplicação dos peixes, dos pães, acho que ele distribui dos dois, no né? caso dos dois, aí da feijoada. Dois, né? No caso da feijoada. E aí ele olha aquilo e ele disse que morreu de vergonha, mudou tudo e começou a fazer a distribuição da feijoada, enfim, né? E o meu pai era super ateu, né? Então, assim, essa é uma história que ele me contou que me serviu, assim, muito de olhar sobre solidariedade e tudo isso. Eu nunca esqueci. Muito Ótimo. legal. O seu pai, ele escreveu alguns livros que hoje estão sendo publicados pela editora Expressão Popular, não é? Nós temos eu tenho esse aqui, que é o Cenários da Libertação. Paulo Freire na prisão, no exílio e na universidade. Que é exatamente a biografia que o seu pai faz do Paulo Freire. Exatamente. Ele não teve a intenção de fazer uma biografia, mas assim, de contar realmente alguns episódios. As histórias, e muita história inédita que eles vivenciaram e que ele sabia do Paulo, que não tinha vindo à tona até agora, né? Isso foi a partir de um encontro que eles tiveram 4 meses antes da morte do Paulo, em Rondônia. Os dois se encontraram para que o Paulo pudesse receber um prêmio de professor honoris causa da UNIR, da Universidade Federal de Rondônia. E aí, nesse encontro, meu pai morava lá, eles passaram 4 noites quase sem dormir, os dois velhinhos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém bota um sonífero para eles poderem descansar, né? Mas eles aproveitaram para botar muita conversa em dia, e dessa conversa, muitas memórias foram vindo, muitas coisas foram vindo, e na sequência meu pai escreveu esse livro. E foi lançado na época, mas ficou preso na UNIR, né? Ficou preso na universidade, porque fica, né? Acaba que só quem tem acesso é quem vai lá para Rondônia ver. Então, assim, quando meu pai falece, chegou até mim um contato da Expressão Popular e eu decidi, então, publicar, dando todos os direitos para a própria editora, né? Porque assim a gente consegue fazer com que o próprio livro, como tem esses pássaros, seja liberto, né? Que o conhecimento seja liberto. Então, aí é um livro denso, é um livro muito intenso. Para mim, foi quase 1 ano para eu conseguir ler, porque trata-se do meu pai, né? Falando é diferente, né? Se fosse uma pessoa... Você até consegue ficar um pouco mais distante, mas por ser meu pai, realmente ele está contando com detalhes o que ele viu na cadeia, os detalhes de tortura, da maldade humana, que isso aí é a parte mais densa para mim. E depois ele vai contando as experiências de como ele foi vivenciando a amizade com Paulo, né, ao longo dos anos. Fora
as cartas, que são várias que tem no Google, de troca de conversa entre os dois, né? E o Paulo sempre falando de comida, que é impressionante. Eu falo, gente, como ele gostava de comida, né? Assim, eles sempre estão falando de alguma coisa de comida. Meu pai chegou a mandar carne de sol pro Paulo no exílio, essas coisas assim, né? É fantástico, é um livro muito bom. Indiana, daqui a pouquinho a gente vai entrar na sua carreira, inclusive o que o seu pai significou, né, para o início dela, etc. Mas antes de entrar na sua carreira, eu queria que você contasse um pouquinho ainda sobre a carreira internacional do seu pai, os órgãos da ONU, e também da sua mãe, Célia Lima, que foi uma grande educadora. Sim, eu vou começar por ela, né? Porque a minha mãe, ela por ter saído do Brasil muito jovem, né? Então ela acabou experimentando muita coisa da vida dela através das próprias experiências. Hoje em dia eu entendo melhor isso. Mas sem tentar ser muito prolixa, sem ser muito prolixa, a gente foi parar na Nicarágua, né? Então, no final dos anos 70, em 79, foi quando a gente estava chegando na Nicarágua 3 meses depois da Revolução Sandinista ter acontecido. Então, um país que estava totalmente destruído e que não tinha, mal tinha algum governo, digamos assim, estava sem nenhum propósito. E o governo na época, que hoje é o Daniel Ortega, que pirou, né? Mas na época ele ainda tinha alguma lucidez, ele propôs que a população nicaragüense se ajudasse a alfabetizar uns aos outros, já que, a partir de ter uma população alfabetizada, poderiam ter um desenvolvimento do país melhor. E aí foi convocada a Campanha Nacional de Alfabetização, onde todo mundo que soubesse ler e escrever a partir dos 11 anos de idade se oferecesse como voluntário para ensinar o conterrâneo a ler e escrever. E minha mãe e meu irmão foram, né, para essa campanha. Meu irmão foi para uma escola na própria comunidade de Manágua mesmo, e a minha mãe foi para o Quilambé, assim, para o meio do mato, na montanha, com treinamento militar, para poder ensinar realmente a ler e escrever com os Yankees que estavam em volta, ainda atuando a milícia que estava acontecendo pós-revolução. E esse processo durou quase 1 ano. A gente ficou longe da minha mãe, sem notícias, não existia internet, não existia nada, mas ela documentou tudo isso em fotografias, escreveu um livro que eu estou traduzindo, e é impressionante, porque cada página que eu leio, eu me impressiono mais e mais sobre a mulher que ela era e que eu estou conhecendo muito mais através do livro, né? Então, ela realmente foi uma grande alfabetizadora. Ela era uma mulher de muita fibra, uma mulher que aguentou muito mais coisas trágicas do que meu pai, por exemplo, que eram protegidos não só pelo gênero, né? Mas também pela intelectualidade. E foi ela quem criou eu, meus 2 irmãos, e viveu todo o processo da gente mudando de país em país e se adaptando e cuidando da base familiar para que meu pai pudesse fazer o serviço dele, né? Então, ela realmente é a base de tudo da nossa família, né? Meu pai já... nessas idas e vindas pela América Central, ele escreveu um livro chamado Dicionário da Reforma Agrária, onde ele pega... Ele era um cara apaixonado por causos. Ele tem os contos verossímeis. Eu acho que você não tem esse livro, Os Contos Verossímeis. Não tem. Nossa, eu vou arranjar cópia disso para você. Ele era um excelente contador de histórias. Excelente contador de histórias. E ele criava umas histórias fictícias, mas com base na realidade. Então, assim, tem um conto clássico que é o Pedro Bunda, que é uma história hilária, assim, de você ver pessoas que existiram ao redor da vida dele, que ele foi contando histórias de maneira muito engraçada. Então, ele era muito bom. E ele amava línguas, a linguagem, a forma. Então, o Dicionário da Reforma Agrária serviu para entender as várias maneiras de você falar, por exemplo, o nome de uma enxada. E isso tudo servir para que pudesse haver um desenvolvimento da classe trabalhadora camponesa, né? Por causa desse livro, meu pai foi chamado para ser consultor das Nações Unidas. E aí, as coisas começaram a funcionar de uma outra maneira. Em vez de ele estar fugindo de país em país, ele foi convidado pelas Nações Unidas por mérito, em função desse livro. E nisso ele se tornou consultor da FAO, consultor da OIT,
da OEA. E a gente acabou sendo convidado para ele montar um instituto de apoio à América Latina na Alemanha Oriental na época da Guerra Fria. E foi por isso que eu fui morar na Alemanha Oriental e fui alfabetizada lá. E me criei dentro do sistema comunista por 4 anos, conheço bem como funciona. Aprendi russo com você, né? Que você também aprendeu, né? Segredo de Antônio que a gente vai revelar hoje. Aguenta aí. Mas foi muito bom. E é isso. Acabou que a vida levou a gente para esse lugar e meu pai trabalhou a vida toda, se aposentou pelas Nações Unidas e trouxe muito conhecimento. E aí entramos na sua carreira. Ele teve uma importância grande em incentivá-la para a música, não é? Não, exatamente o contrário. Ah, foi o contrário? Não, brincadeira. Tem o lado sim e o lado não, né? O incentivo indireto foi o fato dele ter sido clarinetista quando era jovem, né? Então, isso eu adoro contar essa história, porque é histórico e as pessoas têm que conhecer essa parte, que assim... eu não sei se a gente falou sobre isso, eu te falei sobre... Claro. Já falei, né? A minha cabeça já viu. Reza a lenda, né? Reza a lenda que o jazz chegou no Brasil pelo Sudeste, né? Que chegou pelo Rio de Janeiro, pela família Guinle, que o Jorginho Guinle ia para os Estados Unidos, trazia os LPs de jazz e assim o Brasil conheceu o jazz. Só que isso a gente está falando dos anos 50, tá? Em 1935 existia, e eu tenho documentado isso, a Tabajara Jazz Band, que era uma banda de jazz no interior de Santa Maria da Vitória, onde, na ausência de clarinetes, usava-se o pife, né, para poder fazer as melodias. Mas que já tinha um cenário gigantesco de jazz no Nordeste desde o final dos anos 20, né? Porque por causa das bases que tinha no Nordeste, né, bases americanas, os barcos a vapor desciam com essa música, né, pelo Rio São Francisco e por seus afluentes, chegando até o Rio Corrente, onde estava ali Santa Maria da Vitória, ali no final, no meio do Oeste Baiano. Ali, então, eles já estão tocando jazz há muito tempo. E meu pai era apaixonado por jazz. Ele tinha uma memória de elefante, Antônio, assim, eu me impressiono, assim, porque é bem parecido com a tua memória também, que você lembra de coisa... É impressionante. E ele conseguia decorar todas as melodias que você puder imaginar. Ele decorava a linha do pife, a linha do baixo, a linha do violão, a linha do banjo. Ele decorava tudo. E aí depois ele ensinava pros participantes da banda e eles iam construindo. Assim ele foi fazendo arranjos, até de orquestra, de músicas que ele tinha ouvido da época da mãe dele. Ele decorava naipe por naipe. E depois, mais velho, ele mandou transcrever aquilo que ele tinha na melodia. Então, ele era um cara muito genial com música, né? Mas, na época, a gente está falando de 1935, onde ele tinha 7 anos, 5... ele tinha 7 anos, exatamente. E depois... A vida se desenvolve e cantoras não eram bem-vindas, né? Mulheres cantoras eram vistas como prostitutas e meu pai, tendo nascido em 1928, quando eu digo, papai, eu vou ser cantora, eu fui esculhambada, entendeu? Assim, jamais. Você falou isso já em Brasília? Na verdade, eu já cantava em coral e... foi um momento em que eu falei que eu queria ser cantora, ele desconversou isso já em Brasília, mas na sequência ele já estava separado da minha mãe, então eu podia fazer o que eu queria, né? E chegou um momento em que eu tive que peitar ele, porque eu falei para ele que aos 25 anos de idade eu já tinha carreira, já tinha filho, já sobrevivia de música, e um dia eu cheguei para ele e falei, papai, comprei um carro, meu primeiro carro... Graças à música, né? Não falei esse complemento, mas estava subentendido. Meu pai teve um ataque. Ele falou, como assim você comprou um carro? Eu falei assim, porque eu comprei um carro, porque eu preciso de um carro, porque em Brasília não se vive sem carro, né? Eu comemora comigo, né? Ele acabou com a minha roça. Ele falou assim, não, você é filha de proletário, você não pode ter carro, você tinha que morar em Brasilinha. E, assim, e eu falei... E eu no telefone, a ficha correndo, né? Ficha, o cartão. E eu assim, do que ele tá falando? Eu estudei em colégio
particular, né? Eu sou a temporã, né? Na nossa casa sempre teve carro, não foi carroça, né? Eu pensando, o que ele tá falando? E eu falei, papai, não tô entendendo. Aí ele, não, porque isso tá errado, porque você não pode, porque você tá sendo burguesa comprando um carro. Eu falei, pai, você tem carro? Assim, tipo, como assim, né? E eu com filho pequeno, aí nesse dia eu tava de TPM. E eu falei, quer saber? Eu vou peitar meu pai. Eu nunca tinha falado não pra ele. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Engrossei a voz. Faz o seguinte. Você vem até Brasília e me assiste. E se você não gostar do que eu faço, eu mudo de profissão. Porque isso não é profissão, isso é coisa de prostituta, que tá assim. Isso eu tô falando 25 anos, ou seja, eu tô falando de 21 anos atrás. Não é tão lá pra trás, né? Claro. E aí ele, não, porque isso você vai morrer drogada, porque você vai... E eu assim, gente, eu já crio um filho de 5 anos, nunca usei droga, pelo amor de Deus, sabe aquela coisa? Aí eu falei, vamos, assiste meu show. Se você não gostar, eu cancelo. Tudo que eu tô fazendo, faço o curso que você quiser, fico 4 anos na universidade, do jeito que você falou, e te entrego o diploma. E aí depois eu volto a fazer o que eu quero, pode ser? Aí ele, sim. Aí se desafiou, veio com a peixeira no bolso pra Brasília. Brincadeira, não tinha peixeira. Mas veio. Libriano, desafiado, veio. Foi me assistir. Chegou no show, na passagem de som, Antônio. Ele sentou lá no fundo, não sei se você lembra do Gates. Sim. Ele sentou lá no finalzinho, na passagem de som, e eu passando o som. Ele é libriano, mas eu sou ariana. E meu ascendente é escorpião, que é um pouco pior. E minha lua é leão, que é o inferno. Aí eu falei, eu vou definir essa história, mas é já. E aí eu falei, qual é a música que meu pai mais gosta? Aí eu lembrei do Killing Me Softly. Você sabe que música é essa, da Roberta Fleck? Eu acho que sim. Aquela, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Essa era a música do meu pai, sabe assim? Olha A só. música do meu pai. Aí eu toco aquele Me Softly, aí todo mundo começou a tocar. Meu pai, na hora que ele reconhece a música, ele pega o jornal e abre um jornal na frente dele. E o jornal tremia. E eu... A música não acabava nunca. E ele lá tremendo. Ele é Me Softly. Daqui a pouco ele fechou, pegou a máquina fotográfica, se escondeu atrás da máquina, tirou 300 fotos. E aí foi assistir o show, foi embora sem falar uma palavra comigo. Foi embora. Aí eu... Tá bom. 2 meses e meio depois ele me ligou. E meu pai é baiano. Daquele baiano lento. Porque tem o soteropolitano. Ele é daquele alô. Acabou a ficha do orelhão. No alô dele já era. Aí ele me liga e fala assim... Tatu, que era o apelido que ele me dava. Eu estou ligando para lhe dizer que você tem todo o meu apoio na música. E você pode continuar fazendo o que você tá fazendo. Aí eu... Tá bom. Aí ele... desligou o telefone. E eu... Ok. Aí, a partir daí, ele começou a colar todas as matérias de jornal na parede da garagem. Aí, todo mundo que chegava na casa dele, assim, a parede ficou cheia, né? Todas as matérias. Ele pegava, essa é minha filha, cantora lá de Brasília, que não sei o que. E aí, até a morte dele, eu tive a oportunidade de mostrar uma matéria no Globo pra ele já tinha sofrido AVC. E quando ele viu, assim, a segunda página do Globo era minha, né? A capa e a contracapa era minha. Aí ele chorou tanto, Antônio. Foi tão lindo. Ele sem poder expressar por causa do AVC, mas ele chorava que nem uma criança, assim. Foi lindo, lindo, lindo. Me abraçou, me beijou. Foi fantástico. Então, o apoio, ele veio à base dessa chantagem. Vem me assistir, entendeu? Ele Mas não deu chegou certo. a te dar aulas de clarineta? Não. Mas a discussão foi essa. Eu falei, se não era pra eu fazer música, não tivesse me dado um monte de instrumento. Porque a gente tinha piano, tinha órgão, tinha violão, tinha flauta. Todo aniversário ganhava um tamborzinho, uma coisa pra soprar, entende? Assim, eu falei, não faça isso. E você estudou na Alemanha piano? Não, eu estudei no Brasil piano. No Brasil? Eu estudei piano no Brasil, piano erudito. Fiz muito tempo de aula, cheguei a me apresentar há muito tempo. Eu era pianista lá da Comunhão Espírita de Brasília, ficava lá harmonizando o passe antes da sessão. Mas não me identifiquei. Eu gostava muito, mas não me identifiquei porque não dava pra cantar e tocar ao mesmo tempo. Eu sou muito descoordenada, não teve jeito. Então acabou que eu abandonei o piano, mas toda a harmonia do piano me serve até hoje na hora de cantar. Foi muito bom. Muito bem. Aqui em Brasília, você se apresentava
no coral comunitário da UNB com o David Juncker, né? Davi Juncker. Davi Juncker. Isso. Davi Juncker. Exatamente. Conta um pouco como é que começou as suas apresentações, inclusive na noite aqui de Brasília, no Feitiço Mineiro, no Gates, enfim. Sim, pois é, a gente tinha chegado no Brasil e para ocupar a criança, né? Seus pais ainda estavam juntos? Estavam juntos. Estavam juntos. Eles só se separaram quando eu fiz 15 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha 11. Aí me botaram na aula de piano, tipo, ocupa a criança, né? E lá fui eu, a gente sempre teve órgão em casa, então era legal. E aí, com 15 anos, meus pais se separaram e minha mãe começou a frequentar a Comunhão Espírita de Brasília. E aí, a gente era ateu, eu achei que ela tinha pirado. Falei, gente, coitada da minha mãe, tá com depressão pós, né, divórcio. E ela, pra me forçar aí, ela acabou me colocando no coral de lá. Como eu já tinha estudado canto na Alemanha, foi... sabe, a mão na luva, né? Porque eu consegui me interessar muito pela questão do coral. A partir daí, eu fiquei dos 15 aos 18 só com a Comunhão Espírita, com o coral da Comunhão Espírita de Brasília. E aos 18 anos, eu comecei a namorar um rapaz que cantava no coro sinfônico da UNB. E ele me levou para cantar lá, pra gente ficar mais tempo junto, né, podendo cantar. E eu fiquei alucinada, porque era um coral com 600 vozes, na UNB, regido pelo Davi Juncker, que era um gênio. E eu podia cantar como tenorina, que era a minha alegria máxima, eu poder cantar ali com a minha voz grave, né, porque eu tinha acabado de descobrir o Renato Russo. E eu descobri que eu podia cantar que nem o Renato Russo, e eu falei, olha que legal, eu posso cantar como o Renato Russo. E aí eu podia cantar grave lá. E aí, nessa história, eu fiquei um semestre e, na sequência, já teve a seleção para ir cantar no Carnegie Hall. Então, eu fui cantar no Carnegie Hall, fui um dos 300 selecionados a cantar lá. E eu fui uma das 5 tenorinas que cantou no Carnegie Hall na história do Brasil até hoje. Então, eu fiquei muito, muito feliz com essa história. E eu tinha só 19 anos. Então, assim, depois disso, quando eu voltei, eu comecei a participar de tudo quanto é coral. Teve um momento em que eu estava participando de 10 corais ao mesmo tempo. Era tudo que eu fazia como minha ocupação. Só que coral não dá dinheiro, né? Você não ganha dinheiro pra nada, nem pra sobrevivência, né? E aí juntou um coro feminino, que era do Marconi Araújo, que hoje em dia é um diretor musical de musicais lá de São Paulo. Ele me convidou para participar do coro feminino dele. E a partir dali que a gente saía depois dos ensaios para tomar cerveja, ia no bar e ficava fazendo dueto, eu e uma amiga minha. A gente foi convidado para fazer backing vocal numa banda de pop rock. Daí a gente começou numa banda de reggae, daí começou em outras bandas e já ganhando cachê. E aí já, poxa, tem como ganhar dinheiro com a música. E aí foi, até que a gente entrou na BSB Disco Club, que foi a banda que nos projetou, foi a melhor banda não vou dizer baile, porque não era baile, mas era uma banda de festa, né, em Brasília, que ganhou o prêmio de 5 anos consecutivos de melhor banda de Brasília e tal. Então, a gente fazia anos 70, e aí eu me conectei com o ABBA, que meu pai tanto amava, com essas outras influências que meu pai também gostava, né? E a partir daí, minha vida começou a deslanchar, foi a partir daí. Fiquei 6 anos nessa banda. Aí fui pra carreira solo, eu queria experimentar voz e violão no bar, eu nunca tinha feito isso, porque a BSB Disco Club, ela teve uma visibilidade muito imediata, a gente tocou muito rapidamente para 1,5 milhão de pessoas na Esplanada, para as melhores festas de Brasília, no Gates, no Feitiço Mineiro, a gente tocava nos melhores lugares, e eu senti, Antônio, que num certo momento eu estava cantando no Gates e eu estava cantando Gloria Gaynor, que era a minha preferida. E eu senti uma voz, assim, falando dentro de mim, dizendo: você não tá fazendo nada além de ser papagaio de pirata. E eu... Como é que é? Eu discuto com essas vozes, né? Assim, aí eu, como é que é? Aí eu falei assim, não, você tá cantando igualzinho a Gloria Gaynor, não tem nada de especial no que você tá fazendo. Aí eu... Uou! Aí eu calei a boca pra voz, né? Não me perguntem, eu não sei de onde vêm essas vozes. Mas eu escuto ela. É da época lá da comunhão espírita. Capaz mesmo. Abri um cara, Chico Xavier falando. Assim, alô? E aí eu cismei com aquilo fez todo sentido. Eu falei, nossa, eu tô imitando mesmo aqui, eu tô sendo uma imitadora. A música cover, ela é maravilhosa, porque você aprende, mas onde é que eu queria chegar com aquilo? E aí eu fui cantar no boteco. Só que no boteco eu fui conhecer
para preparar o repertório Billie Holiday, Sarah Vaughan. Eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu não conhecia as músicas do boteco. Eu não sabia cantar espanhola, drão, eu não sabia cantar Djavan, Chico. Eu não tinha contato com isso, né? Porque eu tinha sido mais erudita e mais roqueira também. Então, eu resolvi ir mais pro lado da onda do blues e do jazz. E muito rapidamente a coisa deu muito certo. Eu comecei a colocar música brasileira no jazz e tudo, até que eu me estabeleci como cantora de jazz. Daí foi outro salto, foram anos aí. Antes disso, eu cheguei a montar uma banda individual também de discoteca dos anos 70, abri o show da Gloria Gaynor, do Billy Paul, né? Mas quando eu fui pro bar é que realmente eu comecei a aprender o que era a indiana, assim. Eu fui entender quem eu era no bar. E aí foi. Aí eu cheguei onde eu cheguei hoje. Quer dizer, você ficou em Brasília nesse período, onde você criou o seu filho, não é? Isso. E depois você foi para o Rio. Exato. Até eu estar bem estabelecida no jazz, eu estava muito segura aqui, com meu filho, com o marido, periquito, papagaio, morando em condomínio, aquela coisa, o clássico sonho brasiliense, né, digamos assim. E aí, com 35 anos, eu percebi que eu estava estagnada. Eu falei, gente, eu não tenho com quem estudar. Os professores que eu admirava tinham morrido, né? De voz, assim, não estavam mais nem aqui também. Aí a Glória Maria, lembra da Glória Maria? Uhum. Então, ela tinha falecido. Eu falei, não tem com quem ter aula. Ou era todo mundo mais novo do que eu, ou tinham ido embora de Brasília. Aí eu decidi ir para o Rio para estudar. Meu filho também estava numa transição para o 2º grau. A gente acabou indo, então ele entrou para a faculdade de medicina depois que ele fez o 2º grau. E acabei que eu fiquei meio que presa também lá por conta da faculdade de medicina, que não acaba nunca mais, né? Mas também eu construindo a minha carreira lá, e foi muito, muito surpreendente, porque eu não sabia que eu ia desenvolver tão rápido a minha carreira lá. Foi muito bom. Com quem você fez a sua carreira no Rio? Olha, tiveram vários momentos inusitados, assim, desde artistas internacionais que eu nunca imaginei cantar, como, por exemplo, o Paul Smith. O Paul Smith é um baixista que fez parte da banda do Moacir Santos, e que eu gravei um trabalho lindíssimo com ele, de um disco que durou 3 anos para ser realizado, mas que tava Lula Galvão, Márcio Bahia, Marquinhos Nimrichter. São músicos assim que, meu Deus, eu jamais imaginei que eu pudesse tocar com eles, e lá estava eu fazendo esse trabalho. Então, o Rio, ele te proporciona coisas que você não imagina quando você está trabalhando bem, é óbvio, né? Então, eu cantei com Leni Andrade, que era meu sonho, né? Assim, de repente, tô eu em cima do palco com ela. Com Gilson Peranzeta. Mas o grande presente, assim, que eu ganhei do universo foi o Osmar Melito. Eu costumo dizer que eu sou uma cantora antes de Cristo e depois de Cristo. Melhor, antes de Osmar Melito e depois de Osmar Melito. Porque o Osmar, ele acompanhou todas as grandes cantoras. De Liza Minnelli, a Sarah Vaughan e a Elis Regina. Lá tava eu no meio do casting dele, entendeu? Então, assim, ele é um excelente pianista da noite, né? Que muita gente tem preconceito com o músico da noite, só que o músico da noite é quem sabe acompanhar qualquer um, tá? Então, no meu caso, foi uma escola fantástica. Um músico que sabe tanto da tua essência, que te mostra as melhores músicas que podem ser a tua melhor vitrine. Ele me apresentou músicas dificílimas, de Shirley Horn, Michel Legrand, coisas assim que eu nunca pensei em cantar, e que de repente eu estava cantando com maestria graças aos arranjos dele no meu tom, graças à generosidade dele, assim. Foi realmente um grande upgrade. Ficamos 5 anos trabalhando fixo no Hotel Novo Mundo, numa temporada maravilhosa, e continuamos até hoje. Eu acabei de voltar de um show incrível com ele lá no Rio de Janeiro. Sei. Você andou percorrendo alguns países também, né? Também. O jazz, ele é uma linguagem universal, né? Então, o grande barato de cantar jazz é que você chega em qualquer lugar, não sabe falar a língua, mas fala jazz, né? E eu fui em 2016, foi a primeira vez que eu fui para Alemanha para levar o tributo a Mercedes Sosa e o show de jazz para lá. Depois a gente foi para Itália, onde eu cantei no Monza Jazz Club, também em Roma a gente fez uma temporada de shows lá, e voltei nos anos subsequentes, 2017, 2018, 2019,
2018. 2019 eu fui pra Argentina para cantar o tributo a Mercedes Sosa. E aí veio a pandemia. E agora eu acabei de voltar da Argentina. Com o show da Com Mercedes. o tributo, isso. Você me disse uma vez que as suas referências, que são várias, elas têm duas dimensões. Uma referência, obviamente, que você se espelha, etc. Mas para os seus estudos, não foram essas grandes mulheres como a Sarah Vaughan, a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday. Quem foi que em quem você se fixou, se espelhou para estudar? Para estudar o jazz, especificamente, né? Eu descobri que eu sou um papagaio, né? Como eu falei da Gloria Gaynor, que eu tava cantando igual. Se eu estudasse um improviso da Ella Fitzgerald, eu nunca mais ia conseguir sair dele. Porque ela é tão genial que você tem vergonha de mudar uma nota, sabe? Assim, eu não consigo ser genial que nem ela. Então, para não cair nesse erro e não ficar presa no improviso, porque isso até tem um improviso que a Leni Andrade faz, Antônia, é muito engraçado. Ela canta, sabe aquela música Céu e Mar? Que é aquela céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Conhece essa música? Sim. Ela começa um raio do improviso fazendo assim. Gente, isso é uma frase tão linda que eu não tenho como não cantar essa frase. Então eu cito o improviso dela. Só que se eu fizesse isso com todas as cantoras, eu ia virar um papagaio de pirata. Então, graças aos meus amigos instrumentistas, que eu já morei em república de saxofonista, pense no inferno. Mas era um inferno. Mas era muito edificante também, musicalmente falando. Eu acabei sendo apresentada muito a música instrumental. Então, eu, muito cedo, ouvi Jaco Pastorius, Miles Davis, Chet Baker, Coltrane. E aí, quando eu ouvia os improvisos, principalmente dos trompetes e saxofones, eu aprendia muito, que eu falei, nossa, mas aqui tem saltos do instrumento que naturalmente a gente não costuma ir com a voz. Então, gera uma outra linguagem para a voz que você fica mais rico, porque o instrumento você tem a agilidade das mãos para poder mudar, fazer as escalas que você quer fazer, né? Mas no meu caso, com a voz era mais limitado, porque dependia de ter uma cantora fazendo alguma coisa muito genial como a ela. Então, já que não dá para ficar imitando ela, eu acabei estudando muitos instrumentistas e eu amo estudar eles, assim, porque isso me dá mais riqueza de improviso. Que coisa interessante. E outra cantora que atualmente eu tô ouvindo com parcimônia para não imitar, mas que tem improvisos geniais, é a Roberta Gambarini. Gambarini. Que é uma italiana que mora nos Estados Unidos, que obviamente puxou todo o conhecimento da Ella Fitzgerald. É uma mulher já mais velha, mas ela é genial e ela consegue trazer uma genialidade em cima do que ela estudou com ela. Então, são coisas que eu tenho estudado mais. Sei. Dessas referências suas, aparentemente a Leni, ela ocupa um lugar especial, né? Muito especial. Porque a Leni foi uma referência única, né? Ao longo do tempo que eu cantava jazz. Qual é a cantora jazzista no Brasil que fazia improviso? A Leni cantou com Osmar Milito anos lá no México, né? Viajaram muito. Mas ela é uma das poucas que improvisa. Se não a única atualmente que improvisa, né? Então, que improvisava. Então, pra mim, ela virou sempre uma referência. Era um sonho conhecer ela. E o dia que a gente cantou junto e ela me elogiou, eu quase morri. Foi e incrível. a Rosa Passos, baiana? A Rosa é um sonho, né? A Rosa, eu falo que a Rosa é uma fada, né? Porque ela tem tudo que a gente quer na vida, né? Assim, aquela pessoa que ela é amorosa daquele jeito, improvisa lindamente. Eu falo essa questão do improviso é relacionada à minha voz, porque a minha voz é mais parecida com a da Leni, tanto que a gente canta mais ou menos nos mesmos tons. A Rosa já não, ela é super mais aguda, ela é de um outro tipo, o fato dela improvisar com violão traz uma outra linguagem, então ela é motivo de estudo também. Mas é mais difícil eu poder estudar com a voz dela em função das tonalidades, do que ela busca de intervalos por causa do violão. Então, assim, mas eu amo a Rosinha. Toda vez que ela comenta alguma postagem minha, eu quase tenho um troço, assim, né? E saber que ela tá em Brasília
alegria, e eu também. Me dá um sossego também de falar, aí, tá vendo? A gente pode continuar num lugar lindo desse e ainda assim seguir fazendo carreira. Então, ela me inspira em vários aspectos. Ô, Indiana, além de cantora, você se dedica também à produção musical, e inclusive no sentido de formar as pessoas, de qualificá-las para enfrentar essa selva, né? Exato, exatamente. Ai, a produção musical, ela tem tantas vertentes, né? Então, assim, eu faço desde a produção musical, literalmente, né? De definir como é meu disco, como são os arranjos, quais são as músicas que eu escolho, de que maneira o instrumentista vai trabalhar para mim, né? Ou então que a gente vai fazer um trabalho conjunto, que foi o caso dos meus discos em geral. Mas, porque eu trabalhei muito tempo em gravadora, Antônio, eu descobri o lado que o artista muitas vezes desconhece, que é o que é o mercado musical. O mercado musical, ele é um, quando você entende ele, você consegue entender o que é viver de música de fato. Então, o que eu mais vejo são pessoas jovens que têm talento, que acreditam que só ter talento basta, né? Que acreditam que são abençoadas por terem talento, né? E, na verdade, assim, é uma qualidade que você tem, de fato, o talento é uma qualidade, mas se você não entender o que é, para que serve essa qualidade, onde você trabalha com essa qualidade, você se perde. Então, eu sempre dou o exemplo do padeiro. O padeiro pode fazer o melhor pão do mundo, ele pode montar, inclusive, a melhor padaria. Mas se ele montar essa padaria no meio do deserto do Saara e não tiver estudado o que é o Saara? Onde é que tem os beduínos? Quem é que vai passar por ali? Se é que vai passar, será que o pão vai se manter inteiro? Não vai parar? Se ele não souber disso, ele é um padeiro com talento. E aí? Vai morrer no desconhecimento. Então, o meu papel sempre foi desmistificar um pouco dessa aura que os artistas criaram, essa imagem que os artistas criaram sobre os anos 80, em que existia um caça-talentos, em que existia essas gravadoras que estavam à procura de talentos dentro do mercado, e que era uma minoria. Existiam trocentos milhões de músicos ainda perdidos no espaço que não fizeram parte disso. E hoje, depois do advento da internet, piorou, ou melhor, eu digo que melhorou muito mais, porque cada um hoje em dia pode ter um canal de televisão para sua própria divulgação, tendo um YouTube, um Instagram da vida. Então, o meu papel é dar consultoria e dar digamos assim, um chacoalha para a corda, para a vida, né? Para mostrar, olha, o mercado é isso. E aí você tem 37 formas de ganhar dinheiro com a música, se você entender o mercado. Então, você dá consultoria, você montou uma espécie de manual do Caminho das Pedras. Não, manual não, porque tudo é muito customizado, sabe, Antônio? Eu acho que cada artista vem com uma bagagem histórica da própria família. Tem um músico que tem apoio dos pais, tem um músico que não tem, sabe? Tem o músico que tá por uma condição, que sempre foi músico e nem sabia para que podia ser outra coisa. É tão customizada a arte na vida de cada um que não tem um manual. Você até pode fazer um curso com um manual, tipo Jacques Figueiras, que tem uma metodologia fantástica, que se você seguir aquilo ali passo a passo, você consegue chegar em algum lugar. Só que existe um fator na música que é você entender que quando ela te escolhe, você tem que confiar nela. E se você não confiar na música, você vai ficar brigando com ela. E aí você vai ficar achando que ela é injusta com você. E se você fizer tal metodologia e não der certo pra você, tá tudo errado. E não é assim, entendeu? A música, ela te escolhe e você tem que saber lidar com as idas e vindas que a música te dá, mas com todo o conhecimento que você pode somar, com metodologias, etc e tal. Só que, acima de tudo, a música ela tem que estar suportada pelo teu próprio autoconhecimento. Então, se você não se conhece, se você não sabe onde é que estão os seus gatilhos de força, persistência, resiliência, e também o gatilho do vitimismo, da baixa estima, da desvalorização, ou mesmo da expectativa de valorização do outro, você pode fazer o que você quiser, o que você fizer, que você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que se conhecer. E a partir desse autoconhecimento, que aí uma das partes que também pode
para esse lado na parte da minha consultoria é na parte terapêutica, né? De poder identificar quais são, o que te trava para você chegar onde você tem que chegar, né? Sei. Então, é um leque muito grande e eu trabalho customizadamente. Claro que existem os cursos, as palestras que eu dou, que são gerais, para dar um pequeno despertar nas pessoas, que ajuda muito, mas a partir do momento que a pessoa quer uma consultoria direcionada, realmente cada um é um caso. Você está passando uma temporada em Brasília, né? Você resolveu vir para cá, você mora no Rio, mas está passando alguns meses aqui depois da pandemia. Na verdade, isso já mudou, tá, Antônio? Que quando a gente se encontrou, eu tava nesse processo de só passar uma temporada aqui. Só que agora em agosto eu decidi ficar. Olha só! Eu decidi ficar. Novidade. Eu falei assim, pelo menos pelos próximos 2 anos eu tenho contrato aqui, pelo menos assinei um contrato de aluguel, entendeu? De pelo menos mais 2 anos, né? Então eu decidi ficar. A pandemia, eu digo assim, que ela me lesou num aspecto emocional, assim, de eu sentir muita falta de Brasília. O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas eu não me identificava mais com a cidade, emocionalmente falando, em tempos de pandemia. Então, os meus amigos estão aqui, a família que eu escolhi está aqui. Então, eu tava sentindo muita falta. E ter vindo para cá, encontrar com eles e olhar para esse céu de Brasília maravilhoso, ir lá no Cebinho, conhecer você, cantar no Cebinho, música russa. Eu falei, gente, só em Brasília, sabe assim? O Henrique, né? Assim, receber um cafezinho com a minha cara no café, só em Brasília, sabe assim? Então, eu falei, eu tava precisando desse mimo, sabe? Tava precisando me sentir acolhida, aconchegada. Falei, como é que a gente cantou? Pusegda bude sonse, pusegda bude nieba, pusegda bude mama, pusegda buduya. Isso para explicar aos ouvintes. Essa é uma musiquinha soviética composta por um garoto de 12 anos que ficou muito famosa porque foi musicada por um dos grandes músicos melodistas russos, soviéticos, e conta a história de que Pusegda bude sonse, que sempre viva o sol, que sempre viva o céu, Nieba, que sempre viva a minha mãe e que sempre viva eu. É uma fofinho, música né? de... É muita alegria, Você cantou essa música nos Jogos Olímpicos, não foi isso? Eu cantei... Gente, você ressuscitou essa história. Sim, sim! Eu fui lá no Rio de Janeiro, né? Eu recebi a grato convite de cantar na Casa da Rússia, né? Porque no Rio de Janeiro tinha os polos de cada país, né? Dos principais países, assim. Então montaram uma casa ali no clube... como é o nome do clube, gente? Meu filho casou lá, eu esqueci. Esqueci. Albatroz, não. Enfim, é um que fica do lado do Forte de Copacabana. E aí montaram aquelas matróxicas maravilhosas, gigantes, que foi uma exposição que correu de fibra de vidro, das matróxicas, as babushkas, né, como alguns chamam, aquelas bonecas lindas que saem bonequinhas de dentro. Montaram ali e me convidaram para cantar para eles lá. Era para eu cantar jazz, discoteca dos anos 70, tá? E música brasileira. Só que aí, quando eu comentei que eu sabia cantar essa música, pronto. Aí acabou, e eles falavam assim, nossa, mas a gente nunca ia imaginar que você ia saber uma música russa. Eu falei, pois não, eu sei. Aí eu cantei, foi lindo, todo mundo chorando, foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência incrível. Muito, muito bom. Bom, você divulgou recentemente nas plataformas essas músicas do show, no estágio que ele está, da voz do Sem Voz, né, Mercedes Sosa. E eu lhe pergunto, se é que você pode falar, quais são os seus projetos a partir de agora? Pois imagina, né? São 22 anos desse tributo rodando, já fazendo show, etc e tal. E eu tive um momento muito feliz agora em agosto, em que eu, de novo, ofereci esse show para a Embaixada da Argentina, né? Por que de novo? Vamos lá, deixa eu explicar. Quando a Mercedes Sosa faleceu, eu fui na Embaixada da Argentina, aqui em Brasília, e falei, olha, precisamos homenagear ela.
né? E eles ficaram assim, como assim? E eu tô dando um show de graça pra vocês, pra gente poder homenagear o falecimento dela. E eles ficaram um pouco meio cabreiras, assim, tipo, da onde é que veio essa negra com esse cabelo, né? Cantando Mercedes Sosa, samba, né? Alguma coisa assim. E foi muito engraçado, assim, porque quando eles viram o DVD, eu tinha um DVD na época que eu cantava duas músicas da Mercedes Sosa. E eles ficaram encantados e a gente fez esse show e foi lindo no Instituto Cervantes. Um teatro para 200 pessoas, tinha 600 se estapeando do lado de fora querendo entrar. Então ali eles entenderam que existia um reconhecimento da Mercedes Sosa aqui em Brasília, né? Aí passaram-se alguns anos. Na morte da Mercedes Sosa, 10 anos da morte de Mercedes Sosa, eu entrei em contato com a embaixada e infelizmente tinha tido algum problema na época com a sede da embaixada e não pude fazer. E quando chegou agora, eu falei, quer saber, eu tô em Brasília, não sei quanto tempo eu fico, eu não tinha tomado a decisão ainda. Eu vou lá oferecer esse show de novo, que tá na hora. Eu acabei de lançar o disco da Mercedes Sosa, que eu tô fazendo essa homenagem. Tá na hora deles saberem que eu tô fazendo esse negócio. E eu tinha acabado de ser declarada como tributo oficial pelos netos da Mercedes Sosa. Então eu falei, peguei toda a documentação, fui lá na embaixada, falei, olha, tudo bem, já tinha mudado o cônsul, já tinha mudado o ministro, o embaixador. Tá aqui um show de novo pra vocês. Eles... Como assim? Uma pessoa vem oferecer um show do Mercedes Sosa aqui de graça, de novo, né? E aí, eles foram incríveis. Montaram uma estrutura maravilhosa. A gente apresentou o show para o corpo diplomático, né? Um dia antes do Clube do Choro, que você assistiu. E a partir daí... Eu que já estava com uma agenda cheia para o tributo esse ano, em função do lançamento, eu acabei indo para a Argentina para participar do Festival de Arte Popular Mercedes Sosa no mês de outubro, que é o mês do falecimento da Mercedes. Então, eu acabei de chegar de lá, onde eu fui recebida pela família da Mercedes, pela Fundação Mercedes Sosa, tive lá na mostra fixa que tem lá, tive com... essa parte você tinha que estar lá comigo, eu vendo os discos da própria coleção de discos da Mercedes, eu manuseando os discos que ela manuseou, sabe, assim, discos inéditos, discos que eu não sabia, tirei foto de tudo, eu quase enlouqueci, enfim. E aí voltei de lá muito mais animada, eu já estava, mas eu voltei mais amparada e mais para continuar fazendo esse trabalho, né, que me serviu como uma injeção de ânimo mesmo, ainda mais nesses tempos, né, que a gente está vivenciando, né. Então, foi fantástico, eu tô com a agenda até o final do ano, eu vou para São Paulo, vou fazer o Blue Note no dia 8 de dezembro, onde eu vou levar o tributo para lá, tem shows no Rio, tem shows em São Paulo, e eu pretendo continuar rodando com esse show para onde eu puder. Né? Tem Nordeste, parece que tem agora em novembro, não tenho certeza. Enfim, então a ideia é continuar rodando, porque o show tá muito bonito. Que ótimo. Pronto, para terminar nosso papo, eu queria perguntar a você quais são as suas expectativas para o próximo ano. Eu estou me referindo aqui à situação política e cultural do Brasil. Olha, se depender do tanto de macumba que eu tô fazendo... tanto de tambor que eu já bati, entendeu? A minha expectativa é que a gente possa trazer de volta o holofote sobre a cultura, que a gente possa ter de volta um Ministério da Cultura, né? Que as pessoas finalmente entendam e desmistifiquem essa idiotice que rolou em cima de Lei Rouanet, que, aliás, eu queria fazer um dia um podcast só sobre a Lei Rouanet, para ver se o povo entende o que é a Lei Rouanet. Porque a gente explica e não adianta, né? Então, assim, entre outras coisas, que a gente traga de volta o holofote sobre a cultura, porque a cultura é o único mecanismo que a gente tem para propagar a história de um país. É através da cultura que a gente conta a história, né? Então... se a gente não tem isso como prioridade, e um exemplo maravilhoso, eu não sei se você sabe o porquê que tá tendo a gente está tendo tanto acesso à cultura coreana. Você andou reparando nisso? Tem muitos filmes, né? Agora tem os doramas, agora tem um monte de banda de K-pop que tá tocando. Inclusive, eu sou fãzaça de uma delas, que muita gente fala, como assim? Eu falei, eu sou muito fã de K-pop, eu sou muito fã do Blackpink, declarado, as pessoas não entendem. Eu falo, vai olhar, você vai entender. Enfim, mas houve um movimento governamental 40 anos atrás na Coreia para divulgar a cultura coreana através da música, através do cinema, através dos doramas, porque isso aumenta o PIB, aumenta o dinheiro que entra no país, né? E a cultura virou a grande ferramenta para atrair esse dinheiro para o país. Então, o Brasil
com essa quantidade absurda de multiculturas num país continental, tem tudo para projetar sua cultura sem ser só Carnaval Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está tomado de milícia, não tem para onde correr. A periculosidade de se morar no Rio de Janeiro hoje é muito grande. Então, e o Brasil não é só Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu acredito que eu peço, né, espero, tenho esperança que a cultura possa ser uma grande alavanca de volta, né, em vez de colocarem ela embaixo como uma coisa secundária, sabe? Eu torço para que, com a mudança do governo, que isso seja trazido de volta, porque sempre foi genial. A gente lembra, exemplo de Brasília, quando a gente tinha o Temporadas Populares, que era um projeto incrível, onde artistas não conhecidos abriam shows dos grandes conhecidos, e isso tinha uma fomentação de música de altíssima qualidade nas rádios, nas gravadoras e tal. Hoje em dia isso tudo se perdeu, né? Então a gente tem que trazer de volta o foco sobre a cultura. Ah! Sim! Exatamente. E só ele pode fazer isso, né? Porque o outro não tá entendendo, né? Então, é muita macumba, é muita macumba. Que venham os atabaques. Que venham os atabaques, exatamente. E também isso, né? Mais liberdade religiosa, não ao preconceito, né? Religioso, das culturas afrodescendentes. A gente está num despertar tão grande com isso que é surreal. A gente está vendo o que está acontecendo agora, né? Então, eu espero que a gente possa mudar isso. E caso Deus me livre, não mude, que a gente continue tendo força para lutar. Tá certo. E assim terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Eu peço que vocês deem like e se inscrevam no canal, convidando-os e as para o próximo episódio. Até mais. Até mais.